Já é quinta-feira e começa mais um SBT Sport na sua tela. E vamos falar, pessoal, do Palmeiras, que já é o segundo brasileiro classificado para as quartas de final, e nós vamos te contar como foi. Foi uma coisa linda, foi goleada, meu filho. E tem mais gol na Libertadores e tem polêmica no jogo do Timão. Ixi, pegou pesado. Tem São Paulo se preparando para o jogo de hoje contra o Goiás e os classificados da mesinha. E como sempre, você participa com a gente aí, manda aí no nosso SBT Zap, né? Vai lá, 18 991 437891, senhoras e senhores. Rafael Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Mário. Galera, pode ficar tranquila que hoje tem bastante gol aqui no SBT Sport, né? É o que não vai faltar, meu filho. E a gente vai começar falando de Palmeiras na Libertadores. O Verdão goleou o Delfim com uma atuação de gala e elegância, senhoras e senhores. O jovem Gabriel Veron jogou de terno e gravata ontem e a gente vai acompanhar como é que foi a partida pelos olhos de Fernando Arantes, que acompanhou tudo de pertinho. Põe na tela. A elegância do Delfim chegando no estádio do adversário logo foi desbancada pela entrada de quem conhece bem aquele gramado com direito à música. O bonde alviverde vinha com a vantagem da vitória por 3-1 no Equador. E foi em alto e bom som que o Palmeiras confirmou a força que tem jogando em seus domínios. No comando do Abel Ferreira, em casa tem 100% de aproveitamento. E o time equatoriano teve que enfrentar um verdadeiro bombardeio. Foram 28 minutos de pressão até que Patrick de Paula avançou no contra-ataque e no rebote colocou no ângulo o primeiro gol dele na Libertadores. 1-0 Palmeiras. No segundo tempo, o Gabriel Veron precisou apenas de 3 minutos para ampliar de cobertura na saída do goleiro. Estou muito feliz, né? Estava na quarentena, voltei, o grupo todo me acolheu, dedico a todo o grupo que me ajudou. Antes eu estava com uma sequência boa e consegui voltar da mesma forma, só tenho que agradecer o grupo. Não demorou muito para Veron reaparecer, dessa vez num cruzamento para o William fazer o terceiro. O atacante retornou depois de se recuperar de Covid-19 e quebrou um jejum de 2 meses sem balançar as redes. Mas o jogo era dele. Veron recebeu a bola na área do Rafael Veiga e de primeira fez mais um 4-0. O Delfim até lutou. Cangá acertou a trave do Everton. Mas nos acréscimos Gabriel Silva cruzou e Danilo fez o desvio para fechar o placar. 5-0 Palmeiras, classificado com goleada para as quartas de final da Libertadores. 5-0 fora a dança do Tchan. Agora a gente vai ver aí a história do jogo e aí a gente vai ver o que o Abel Ferreira falou. Ele está preocupado com a sequência de jogos do Palmeiras e também rasgou elogios aí ao desempenho do Gabriel Veron. Põe na tela. Posso-vos contar uma história. O nome dele é Luís Campos. É o diretor desportivo do Lille, foi meu treinador quando eu tinha a idade do Veron e foi uma das pessoas que me aconselhei quando foi para falar sobre o Palmeiras, e curiosamente o primeiro jogador que ele acabou por me falar foi nele, porque ele conhece todos os jovens jogadores com potencial, ele sabe que tem muita qualidade, sabe que é este caminho. Eu também lhes digo a ele sempre, e a ele em particular também, para ele se lembrar sempre do que o trouxe até este nível, porque é impossível o Palmeiras vender este jogador por menos que foi o Neymar vendido ao Barcelona. Temos 24 horas agora para recuperar. Vamos ver como é que os jogadores amanhã e depois da manhã vão recuperar. E a minha função enquanto treinador, juntamente com o meu staff técnico, é encontrar soluções. Se me pergunta se gostávamos de ter todos os médios disponíveis, sim, gostava, mas infelizmente não é possível. Temos que olhar para dentro, temos que perceber que meio campo vamos construir, mas uma coisa eu tenho a certeza, jogue quem jogar, tenho a certeza que vão dar o melhor de si, vão dar o melhor para ajudar a equipa, e isso para mim é que é o mais importante, é jogue quem jogar, e eles têm mostrado isso, têm tido um rendimento absolutamente extraordinário, porque estão... E isso sente-se, esse espírito, essa força, essa alma, que é difícil de explicar por palavras, mas que se sente dentro e fora do campo.
e, portanto, gostava muito de ter mais médios, mais, vocês chamam, volantes e meias. Infelizmente não temos, mas vamos todos juntos procurar as melhores soluções e junto também dos jogadores, porque muitas vezes os jogadores têm boas ideias, têm bons recursos, eu gosto de os ouvir. Uma coisa vos garanto, seremos uma equipa competitiva, independentemente dos jogadores que possam ou não estar presentes para nos ajudar. Praticamente ontem jogou meio campo, né? Principalmente no primeiro tempo. Jogou meio campo ali e pressionou demais. A forma como, a intensidade como o Palmeiras joga é impressionante e vem caindo por terra aquela coisa de ter que ficar testando o grupo 8 meses igual o Vanderlei Luxemburgo vinha. Quer dizer, mostra que o Luxemburgo realmente estava obsoleto, né? Sim, Mário, é incrível a gente ver como um treinador que estava trabalhando na Grécia já conhecia o Gabriel Jesus através do gerente técnico do Lille. Isso, desculpa, o Gabriel Veron, né? Então a gente sabe que hoje o futebol é extremamente globalizado, os treinadores se preparam para poder vir trabalhar aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Quer dizer, alguns treinadores se preparam, né? Outros a gente não pode dizer o mesmo. E como você falou, o Palmeiras jogou em cima, teve diversas chances de abrir o placar antes, né? Mas só conseguiu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo ali com aquele golaço do Patrick Vieira, que infelizmente saiu contundido, né? Teve uma lesão na coxa esquerda. O Gustavo Scarpa também bateu cabeça com cabeça ali em um lance, numa dividida no alto, precisou ser substituído. Então, para o clássico contra o Santos, que vai ser no sábado, o Palmeiras está sem nenhum volante, né? Volante de ofício. O único jogador que vem atuando como volante que vai estar à disposição é o Zé Rafael. Então, o Abel Ferreira ele vai precisar rebolar ali, como fez o Gabriel Veron na comemoração do gol, para poder montar a equipe titular para jogar no sábado contra o Santos. É isso, e a gente vai agora falar da partida adiada na Libertadores, que foi Boca Juniors e Inter, que, aliás, o Boca Juniors venceu o Internacional no Beira-Rio com gol do Carlito Tevez, ainda marcou o gol solitário da vitória, homenageou o Dieguito, aquela coisa toda, põe na tela. O Boca venceu o Internacional no Beira-Rio. O gol da vitória dos argentinos saiu aos 18 do segundo tempo. Carlitos Tevez recebeu na área, girou e bateu. O jogador também homenageou Maradona na comemoração. Fim de jogo, Boca Juniors 1-0 Internacional. Tá aí, Internacional caindo pelas tabelas, literalmente. Tá difícil, hein, Mário? Tá feia a coisa lá. Se um Abel tá acertando o time, o né? outro... O outro que chegou para acertar o time não tá dando conta do recado, não. O Tevez, ídolo máximo, né? A gente sabe também da idolatria que ele tem pelo Maradona, não poderia ser diferente. Assim, o Boca é o único invicto da Libertadores ao lado do Palmeiras, né? São as duas equipes invictas, mas também não produziu muita coisa para vencer o Internacional. O problema é que o time do Internacional, como a gente falou, tá pecando muito, principalmente o sistema defensivo. Não chuta pro gol, Rafa. Isso, não chuta pro gol. O sistema defensivo era uma das armas da equipe, Mário, com o Vitor Cuesta, o Rodrigo Moledo ali, aquele meio campo bastante dinâmico com o Sid Clay, desculpa, o Edenilson, né, fazendo a transição, ida e volta, né, o Thiago Galhardo também estava marcando muitos gols quando o Kudê ainda comandava a equipe, né, e ele saiu, a equipe perdeu aquela intensidade, né? Aquele futebol agressivo que os argentinos têm característica de ter, parece que tá... Não, na verdade, o torcedor gaúcho, o torcedor do Internacional e do Grêmio tem que parar com essa coisa regionalista, que a partir do momento que você não ganha um Grenal, acabou o mundo. Sim. Gente, você tem que pensar no todo, tem que parar com esse negócio. Né? Isso. A torcida querendo a cabeça do Kudê, e o cara fazendo um belíssimo trabalho no Internacional. Aí o cara falou, vou embora, não vou ficar aqui não. Então, é que lá a própria diretoria abraçou esse discurso da torcida, né? Ué. A gente vê que isso aí acabou respingando até em um ídolo, né? Um dos maiores ídolos aí da história do Internacional, que é o D'Alessandro. E o D'Alessandro acabou anunciando também que no final do ano ele já vai deixar o clube. É ridículo. Enquanto diretor de futebol tiver cimento de arquibancada no bumbum, vai ser essa várzea, que é o futebol brasileiro. Tem que ser profissional. Vamos mudar o foco, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi lá pro Nordeste, lá enfrentar o Fortaleza no Ceará e ficou no empate, mas a conta ficou pela arbitragem que foi
desastrosa. O Corinthians até teve posse de bola, né? Teve 55% de posse de bola, chutou somente 9 vezes pro gol e 4 diretamente ali na base 3 ali, né? Nas traves e no travessão ali. Contra 13 finalizações do Fortaleza e 5 chutes no alvo. Mas toda a polêmica do jogo ficou por conta do árbitro Braulio da Silva Machado, que é horroroso. O árbitro não deu um pênalti cometido pelo Felipe em Gabriel. O Braulio também não foi nem conferir o lance. Na sequência, o Jô foi expulso e depois um lance na área que foi revisado. Foi horroroso o negócio. E agora a gente vai ouvir o Wagner Mancini, que falou aí sobre a partida, a análise do desempenho da equipe, sobre a arbitragem que foi desastrosa e complicou a vida do Fortaleza e do Corinthians. Fala aí. É o terceiro jogo sem sofrer gols, então a parte defensiva ela está se ajustando, falta ajustar exatamente do meio para frente. A gente, naquele jogo de Curitiba, fez um ótimo primeiro tempo e caímos um pouco na segunda etapa. Hoje, diferentemente, a gente teve um pouco de dificuldade no comecinho do jogo, aí nós melhoramos ao longo do primeiro tempo, voltamos melhor no segundo tempo, aí teve a expulsão do Jô e com um jogador a menos, aí de repente a alma do Corinthians ela jogada em campo e aí você vê uma equipe que luta, que briga e que somou um ponto importante em função disso, mas os ajustes continuam, né? Hoje eu tenho um sistema defensivo muito confiável, falta realmente a gente ajustar um pouquinho mais do meio para frente e encontrar as peças que se encaixem para que o Corinthians possa ter um jogo de segurança, um jogo de agressividade. O lance da expulsão eu sinceramente já vi o lance e não vejo agressão, assim como o lance do pênalti. O lance do pênalti é um lance que chama atenção porque o atleta do Fortaleza ele acerta o Gabriel e a bola já tinha passado, ele erra o tempo da bola e acerta o Gabriel. A alegação do árbitro é que o Gabriel se deixou tocar, mas não tinha como, não tinha espaço para não se deixar tocar. Então, numa análise de jogo, eu acho que foi um jogo disputadíssimo, duas equipes que brigaram bastante em campo e uma arbitragem que ficou um pouco abaixo daquilo que todos nós esperávamos, principalmente por causa do lance do pênalti. Gaciba, você que é o presidente da arbitragem, para de colocar seus árbitros embaixo da asa, meu filho. É pau que bate no Chico, bate no Francisco, porque os jogadores aí, ó, treinam a semana inteira para chegar na hora do jogo, o árbitro meter a mão, cara. Isso aí é meter a mão no Corinthians. Meteram a mão no Corinthians para o torcedor corintiano, para você entender um pouquinho melhor. Fortaleza tá na dele, dirigindo o drive tranquilo, tá ali na meiuca da tabela. O Corinthians é pressionado, tem um monte... Não jogou mal, entendeu? Mas é complicado, hein? E esse lance aí, me falar que não foi pênalti, senhor Braulio, tá de brincadeira. Gaciba, põe gancho nesse rapaz, coloca aí no freezer, Rafael. Mário, eu acredito ali que um dos problemas que, por exemplo, seriam solucionados aí, se a gente tivesse acesso a todos os diálogos, né, como funciona na NFL, na NBA, a gente já saberia o que aconteceu aí nesse lance. Porque o que a gente fica na dúvida? Se o VAR recomendou para que ele fosse revisar e ele não quis revisar, ou se o VAR falou que não foi nada e que ele não precisaria revisar, né? Então, não dá para entender. Agora fica tudo em aberto. Esse lance do Jô da expulsão, a regra, Mário, ela diz que agredir ou tentar agredir é a mesma coisa, né? E o Jô, infelizmente, ele foi juvenil ali. Ele foi total, sub-15, total. Isso, foi com as duas mãos fechadas para poder empurrar o zagueiro do Ceará lá na disputa, então ele deu margem. Agora, no lance do pênalti, a gente não sabe se a decisão foi do árbitro de campo de não olhar, se foi o VAR que disse para ele, que alertou, e realmente, eu concordo com você, o Corinthians foi prejudicado, mas assim, tenho certeza, se a gente for observar e fazer um levantamento durante o Campeonato Brasileiro, o VAR faz lambança desde que o campeonato começou. Não, lamentável. Né? Todas as partidas. O Braulio é um árbitro experiente, um dos poucos árbitros FIFA que a gente tem no Brasil, que tem brasão FIFA, mas não pode. Num jogo desse, que são duas equipes que estão lutando pelos mesmos objetivos na tabela, as duas empatadas em pontos, querendo subir para sair de lá de baixo cada vez mais, não pode ter um erro crasso desse. Não, horroroso. Péssimo, seu Braulio.
Vamos lá, WhatsApp, põe na tela aqui, vai, o Lucas de Emilianópolis. Hoje eu tô confiante, vamos São Paulo. Hoje é para ser líder, hein, Lucas? Isso. Que é isso? Vai lá. O Bruno de Rinópolis, vocês acham que o Santos tem chance de ser campeão da Libertadores? Mário, é difícil. Mário e o Bruno, né? É bem difícil do Santos beliscar essa vaga aí, porque vai ter adversários muito difíceis pela frente, né? Tem Boca, tem o Grêmio agora já na próxima, né? Que deve passar hoje, porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Então, tem que torcer bastante, Bruno. e o tal do camisa 10 do time do Grêmio, o Jean-Pierre, tá jogando fino da bola. Sim, teve uma temporada aí de lesões, né, até agora, mas depois que voltou e ganhou a camisa 10, aí parece que o menino encarnou o espírito da 10 e começou a deslanchar mesmo. É isso. Neemias de Mirassol, como está o Corinthians? Em 10º lugar, empatado com o Fortaleza. Ele está lá na estação Corinthians, na última descida, você anda 800 metros, você chega lá no estádio. Tá lá o Corinthians. Cuidado, vamos lá. Neemias. O Paulo de Martinópolis, eu acho que o Grêmio Prudente passa do Bandeirante. Já vou falar já da Bezinha aqui, dos clássicos. Depois dos comerciais, porque tem clássico na Bezinha e você não sai daí, hein? E a gente continua falando de Campeonato Brasileiro, o São Paulo que pode assumir a liderança do campeonato hoje. É só vencer o Goiás fora de casa às 7 da noite e a gente vai ver como é que o Diniz está preparando o time. Esse jogo é daquele válido da primeira rodada, que estava todo mundo com Covid no Goiás. Põe na tela aí. O São Paulo foi até Goiânia para enfrentar o Goiás. A partida foi adiada na primeira rodada do Brasileirão. O tricolor está invicto no campeonato desde quando perdeu para o Atlético Mineiro, no dia 3 de setembro, há 14 jogos. Fernando Diniz vai ter todos os jogadores disponíveis para a partida. Todo mundo testou negativo para a Covid-19. A formação titular deve ser Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Luciano e Brenner. Caso vença, o tricolor pode assumir a liderança isolada do Brasileirão. Está 1 ponto atrás do Atlético Mineiro, com 2 jogos a menos. Então tá aí, São Paulo que pode dormir líder do campeonato. E como diz a torcida do São Paulo, na hora que chega o Jason, já era. Mário, se tivesse público no Morumbi, eu aposto com você que a galera já ia estar cantando "O Campeão Voltou", né? E só esfregando as mãozinhas para poder assumir a liderança e não largar mais, né? São 2 jogos a menos, hoje já vai tirar mais um e na próxima rodada de Copa do Brasil, acredito que a CBF deva marcar aí mais uma data para o São Paulo, né? Porque o São Paulo agora prioriza a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, o torcedor ele tá ansioso, né? E se espera muito da dupla de ataque que vai ser titular hoje, novamente, Brenner e Luciano, marcando muitos gols, os dois numa fase esplendorosa, né? Os torcedores até cobrando o Luciano na seleção brasileira, né? O que chama atenção para esse jogo também, Mário, é que o Diniz ele resolveu colocar a dupla de zaga do começo do ano, o Arboleda e o Bruno Alves. O Bruno Alves ele ficou de fora aí de algumas partidas porque ele teve contato com pessoas que tiveram Covid-19, mas ele foi testado e não está com o vírus. Então ele vai ser titular junto com o Arboleda também que foi pra balada e fez tudo que não devia esse ano, mas aí começou a fazer gol, tá indo bem na seleção também. O Diniz falou, não, filhinho, vem cá. O Diniz é psicólogo, né? Deve ter colocado ele no divã, conversou um pouco com ele, falou, não, vamos de titular hoje contra o Goiás. Mas se a gente for olhar assim, não, ele é um bom zagueiro. Ele é o melhor zagueiro que tem. É que tem uma galera que é meio biruta, né? Daverson, Arboleda, tem uns era titular da seleção colombiana, pô. Sim, da equatoriana. Equatoriana, perdão. Isso. Tem uns caras assim que, por exemplo, pra que vestir a camisa do Palmeiras? Né? Não precisa, né? Mas aí você vai explicar pro cara. Vamos falar de Bezinha, porque Birigui está em polvorosa. Sim. Birigui está assim, e olha, em êxtase. Vamos ver como é que ficaram os resultados das quartas aqui da Bezinha. Olha só que maravilha. Mantiqueira meteu 3-2 do Itararé e classificou. O Grêmio Prudente ganhou de 2-1 do Mauá na ripa e foi também.
O Oswaldo Cruz tinha ganho de 1-0 lá. Isso. E aí o Bandeirante veio aqui e devolveu, virou o resultado e está classificado aí para as semifinais. Isso. E o São José empatou em 1-1 com o Rio Branco, se não falei a memória, o São José que passou. Garantiu, né? Isso. Tem agora a próxima. Vamos lá, vamos à tabela dos jogos. Presta atenção, gente. Mantiqueira e São José, Grêmio Prudente e Bandeirante Birigui. Sim. 2 sobem, né? 2 sobem, Mário. A galera tá, igual você falou, empolvorosa. Nas redes sociais ontem, o que tinha de gente comemorando a classificação do Bandeirante de Birigui, mais uma vez de virada, né? Mandar um abraço pro Bruno Mioto, que comemorou bastante, o Murilo, o Lincoln também, ex-jogador, comentou o jogo na rádio da Federação Paulista, né? E o pessoal tá muito feliz. E agora a felicidade se multiplica porque são 2 times aqui da região que estão se reestruturando, buscando o acesso às divisões maiores, né? O Grêmio Prudente e o Bandeirante, uma pena que só sobe um, né? Literalmente, dos 2 ali. O Bandeirante e o Grêmio Prudente estão a 2 passos do paraíso. Precisam de 2 resultados positivos nas 2 próximas semanas que já estão na A3. Um dos 2, né, Mário? Um dos 2. Um dos 2 vai passar. Quem passar para a final já está na A3. Então vocês estão a 2 passos do paraíso, como já dizia a banda Blitz. Meu Deus do céu, hein? Vale muito o título também, Mário, principalmente para esses clubes menores, porque pode entrar aquela graninha extra. Vai cair aquele TEDzinho da Confederação Paulista. Agora não tem mais o TED, né? É o Pix. É Pix. Agora é o Pix. A federação mete um Pix aí. Bom, agora chega de risadinha, porque agora a coisa é séria. Triste, chocante e vergonhosamente, o Flamengo venceu um recurso e não vai precisar pagar pensão às famílias das vítimas da tragédia do Ninho do Urubu. Segundo informações do jornal O Globo, a 13ª Câmara Civil do TJ julgou favorável o recurso do Flamengo para encerrar o pagamento de uma pensão mensal de R$10 mil às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, que aconteceu em fevereiro de 2019. Tinham direito ao benefício todos os parentes de vítimas que não chegaram a um acordo indenizatório com o clube. A pensão havia sido definida pelo Ministério Público. É lamentável, é vergonhoso e principalmente um time do tamanho do Flamengo hoje comemorar uma vitória na justiça como essa, né? Hoje era um dia do torcedor flamenguista se unir e protestar nas redes sociais e pedir que quem dirige, quem rege o time tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. E faça, sabe o quê? Ajude as famílias. Não precisa dar essa pensão de 10, mas negocia. Sabe? Porque todo mundo que está recebendo essa pensão perdeu um filho. Sim. Perdeu um primo. Que muitas vezes seria o arrimo da família. Exatamente. Né, o menino estava aí com um futuro promissor. É vergonhoso, é uma baita falta de vergonha na cara do Flamengo comemorar uma vitória dessa, lamentavelmente, Rafael. Mário, outro ponto que eu gostaria de destacar aí para o torcedor de casa, fazer uma reflexão é o seguinte, né? No meio da pandemia, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reunindo com o presidente da República para pedir a volta urgente dos campeonatos, para pedir também para que a lei dos mandantes fosse votada, né? O presidente acabou assinando lá uma sanção para que a medida provisória entrasse em vigor, né? Só que eu não vejo o presidente do Flamengo, por exemplo, convocando outros clubes na CBF para debater sobre segurança na base, né? Para debater sobre melhorias institucionais, né? E obrigatoriedades que todos os clubes deveriam cumprir, assim como o Flamengo deveria ter cumprido para que não acontecesse um acidente como esse. Então eu não vejo esses dirigentes se reunindo e cobrando as autoridades para que isso seja exigido, né? E como você falou, é uma vergonha, né? São vidas, cara. Não, então, R$10 mil para um time que paga salários de 700, de 800, de 1,5 milhão. Então, que isso? R$10 mil não faria nenhuma falta para o Flamengo, né? Mas esse é o futebol brasileiro. É uma vitória fora dos gramados, mas uma derrota para o Flamengo. É uma vitória fora dos gramados e uma derrota para a sociedade. Sim, para a sociedade civil. A sociedade civil sim. está derrotada, é uma vergonha que está acontecendo.
Vamos pro WhatsApp, põe aí o Altevir de Catanduva, parabéns pelo programa. O Palmeiras vai firme rumo à tríplice coroa, sem contar o Paulista, e no ano que vem, bimundial, o Bayern não segura. Que isso? Esse daí tá, ó, exclamação empolgado. O que é isso? Ô, louco, Altevir. Tudo fruto do Abel, né? Ô, louco. Né? O Demas de Presidente Bernardes, o Palmeiras deu um sacode no time do Equador, hein? Mas põe sacode nisso, viu, Demas? Sim. Que é isso? Vai lá. Vamos lá, o Henrique de Oswaldo Cruz. Qual seria a melhor opção para comandar o São Paulo na próxima temporada? Manter o Diniz ou trazer o Rogério Ceni? Henrique, se o Diniz ganhar ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro, que na minha opinião vai acontecer, ele vai ficar. Mário, eu penso junto com você, Henrique. Torce aí pro Diniz continuar no São Paulo, porque... Tá indo bem. Tá indo bem e deu tempo para ele trabalhar, ele tá mostrando que ele entende e que ele tá dando qualidade pro time. É isso aí. O Ivan Marchetti de Araçatuba, está mais fácil o Palmeiras ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil? Uau! Ivan, eu acho que o caminho da Copa do Brasil para a final é mais fácil pro Palmeiras, né? Agora o caminho para chegar à final na Libertadores se mostra um pouco mais fácil, né? Só que numa eventual semi teria que enfrentar o River Plate. Meu Deus do céu, não dá mais tempo? Então acabou. Gente, se você quiser rever o programa, ele está disponível lá no tela2.com.br na versão completa. Amanhã é sexta-feira, graças ao nosso bom Deus. Valeu, galera. Paz para todo mundo. Tchau. Tchau.